Aqui. Pode começar. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós temos hoje, então, a nossa quarta oficina, intitulada A Dimensão Além da Oração, a Metáfora Interpessoal. Inicialmente, nós queremos agradecer a presença de todos, a presença dos nossos palestrantes, a professora doutora Cristiane Fuser, a professora doutora Osilene Cruz e o professor Eric Correia, tá? E coube a mim hoje fazer a mediação. Antes de apresentar os nossos palestrantes, eu preciso dar alguns recados que todo mundo já sabe, mas sempre é bom repetir, porque a cada sessão a gente relembra isso. A confirmação de participação nesta oficina se dará exclusivamente pelo preenchimento do formulário que será publicado no chat logo após a fala dos professores. Então, assim que os professores terminarem a apresentação, os organizadores do LabPort e organizadores da sessão disporão aqui no chat o formulário que deverá ser preenchido para comprovar a participação. O certificado será entregue àqueles que confirmarem presença em pelo menos 3 oficinas, das 4 que compõem o primeiro ciclo. Na verdade, isso corresponde a 75% das oficinas ofertadas. Também esse formulário de presença, ele expira 30 minutos após o término da live. Sem preenchê-lo, não será possível confirmar a sua participação. E vocês devem preencher com o seu nome exatamente como desejam que conste no certificado, porque os certificados depois serão colocados no sistema e dá muita confusão se os nomes precisarem ser alterados. Então, se tem acento, não tem acento, é S ou Z, é L ou é U, então nós pedimos que vocês tomem um especial cuidado ao digitar o nome. Em alguns dias após a realização da última oficina, seu certificado estará disponível e será enviado um e-mail de aviso. Então, o LabPort envia para todo mundo um recadinho dizendo quando os certificados estarão prontos. Bem, então, hoje nós vamos passar a nossa quarta sessão, a nossa quarta oficina, como eu já disse, intitulada Dimensão Além da Oração, a Metáfora Interpessoal. Hoje nós temos como ministrantes a professora Cristiane Fuser, Osilene Cruz e Eric Correia. Eu vou apresentar o mini currículo de todos eles, porque eles vão depois se dividir nas apresentações, e aí eu não gostaria de interromper. Então, a professora doutora Cristiane Fuser é graduada em Letras, com mestrado e doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Santa Maria e pós-doutorado em Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Realizou estágio de doutorado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em Portugal. Ela já atuou na Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul, no Centro Universitário Franciscano, que hoje se chama UFN, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Pelotas e atualmente está na Universidade Federal de Santa Maria. É professora associada do Departamento de Letras Vernáculas e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria. Também é vice-diretora do Centro de Artes e Letras e atua no ensino presencial e à distância. Desenvolve pesquisas em linguística sistêmico-funcional, abordando principalmente os seguintes temas. Agora eu me perdi aqui. Tá. Ensino de leitura e produção textual, gêneros textuais, linguística sistêmico-funcional, linguagem e representação.
é coordenadora do projeto de extensão Ateliê de Textos da UFSM, que foi contemplado com o prêmio RBS de Educação em 2013. Sistematizou uma metodologia de formação inicial de professores de produção textual, contemplada com o prêmio professor Rubens Murilo Marques, da Fundação Carlos Chagas, em 2017. Desde já, então, eu cumprimento e agradeço a professora Cristiane Fuser. A professora doutora Osilene da Cruz tem graduação em Letras Português e Inglês pela Associação Educacional Dom Bosco, especialização em atualização pedagógica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Estudos Linguísticos, Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professora adjunta de Língua Portuguesa como L1 e L2 no Instituto Nacional de Educação dos Surdos, INES, Rio de Janeiro, para o curso de Pedagogia Presencial e Pós-Graduação. Também é professora do curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão na Universidade Federal Fluminense. Participa como professora conteudista do curso de Pedagogia Online. Também atua no ensino de língua inglesa, no ensino da língua portuguesa como L1 e L2, estudos da tradução, elaboração de material didático, análise do discurso, redação profissional e acadêmica, metodologia da pesquisa e participa de bancas de elaboração e correção de provas de vestibular de português e inglês. Seus interesses de pesquisa envolvem ensino e aprendizagem de língua portuguesa como L2 para alunos surdos, ensino de língua inglesa, tradução, produção e processo, cultura surda, gêneros acadêmicos, escrita acadêmica e profissional, análise do discurso com ênfase na linguística sistêmica funcional e sistema de avaliatividade. Voltando uma página. O professor Eric possui graduação em Letras Português e Inglês e respectivas literaturas pelo Centro Universitário Franciscano. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, atuando principalmente com linguística sistema funcional, sistema de avaliatividade, análise crítica do discurso e análise do discurso político. Possui mestrado em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Santa Maria. É que eu liguei aqui outro negócio que eu tenho que ficar assim aberto. como doutorado também. E interesses de pesquisa do professor Eric. Prof, peraí. Eu acho que eu dei mute em todo mundo. Cadê teu nome? Me perdoa. Acho que eu apertei errado para mutar alguém. Sara. Aqui. Agora aperta o teu, prof, para desmutar. Aí, perfeito, perdão. Tá. Os interesses de pesquisa, então, do professor Eric Correia são ensino de língua inglesa, análise do discurso político e linguística sistêmico-funcional. Então, agora, nós convidamos o nosso trio de professores para fazer as apresentações. Cristiane, boa tarde. E Osilene. Boa tarde a todos. Com imenso prazer, a gente inicia a última apresentação, a última oficina, né, desse ciclo de oficinas em que o objetivo foi apresentar e fazer um levantamento, uma descrição, né, dos conceitos da linguística sistêmico-funcional e também da sua funcionalidade, né, dentro das nossas áreas de estudo. A nossa apresentação, então, coube a nós a responsabilidade e, com muito carinho e muito prazer, nós preparamos uma apresentação sobre
metáfora gramatical interpessoal. Então, essa apresentação, como a professora Sara já colocou antecipadamente, vai ser realizada por mim, Osilene Cruz, pela professora Cristiane Fuser e também pelo professor Eric Correia. E o nosso tema hoje é falar sobre a metáfora gramatical interpessoal. Eu já agradeço a Cris por estar aí manejando os nossos slides e que vai ajudar bastante. Pode passar, Cris. Nós organizamos essa apresentação, né, em 5 itens, 5 tópicos. Primeiramente, né, falar bem brevemente sobre metáfora gramatical na LSF, metafunção interpessoal, metáfora gramatical interpessoal, depois, dentro da metáfora gramatical interpessoal, por expressões de modalidade, por modos oracionais e, fechando, a gente vai falar sobre o papel da metáfora gramatical interpessoal no discurso. Eu disse brevemente a apresentação que seria sobre a questão da metáfora, né, e de alguns conceitos que já foram apresentados nas oficinas anteriores. Então, por exemplo, metáfora gramatical, né, interpessoalidade, foram conceitos já abordados, né, das outras oficinas. Então, para a gente administrar melhor o tempo, a gente vai fazer só mesmo uma retomada para se dedicar com mais atenção ao assunto mesmo, né, da metáfora gramatical interpessoal. Pode passar, Cris. Bom, então, tradicionalmente, né, falando, quando a gente se refere à gramática tradicional, sempre que se fala em metáfora, né, vem aquela comparação, né, ou vem aquela noção, né, de que metáfora não é uma comparação, mas que metáfora é aquela comparação implícita, né? E, né, nas gramáticas tradicionais a gente vê a metáfora como uma comparação implícita, né, algo indireto que dá uma noção de. E a comparação, né, como aquela figura de linguagem em que a comparação é explícita, é direta, né, e normalmente realizada por uma conjunção, né, por um termo como, tal qual, que nem, entre outros. Então, essa é a concepção, né, de metáfora que tradicionalmente a gente vê que é bem diferente do conceito de metáfora gramatical que a gente já viu na oficina anterior e que vamos retomar hoje, e com relação também à metáfora gramatical interpessoal. Existem alguns estudos, né, sobre metáforas. O professor Berber, o Tony Berber Sardinha, por exemplo, ele fez um levantamento em 2007 sobre vários estudos, né, dedicados à metáfora, e aí ele destacou alguns deles, dentre os quais ele trouxe a metáfora conceptual, a metáfora sistemática, né, com outros vieses, com outras concepções e conceitos, e abrange também, né, ele aborda também o conceito de metáfora gramatical trazido por Halliday. E é desse conceito de gramática, de metáfora gramatical, que os estudos da linguística sistêmico-funcional nesse viés, nesse contexto que nós estudamos, né, e que nós realizamos as nossas pesquisas e análises baseadas nos significados metafóricos, mas dentro da concepção, né, dos parâmetros de Halliday. Pode passar. Então, a metáfora gramatical, dentro da concepção da linguística sistêmico-funcional, diferentemente do que a gente viu anteriormente, né, de que uma comparação direta ou indireta, na construção, né, no paradigma de Halliday, nós temos a gramática, a metáfora gramatical sendo um significado diferente do significado congruente. Então, nós trabalhamos com estruturas congruentes, que são aquelas que mantêm o significado usual, literal, e as estruturas metafóricas, né, que
apresentam um sentido variado ou um sentido transferido. Então, aí a gente já tem uma diferença, né, entre essa concepção da sistêmico-funcional, como isso funciona no texto, né, a questão do significado congruente ou metafórico, que é diferente dessa concepção tradicionalmente vista nas outras gramáticas. Pode passar, Cris. O corpus a maior parte do corpus que a gente traz para essa nossa apresentação é constituída por pareceres de revistas acadêmicas, que é fruto de uma pesquisa de doutorado, do meu doutorado, em que o uso de metáforas ele foi bastante evidente. Então, nós podemos ver nesse excerto, né, que é de um parecer de uma revista acadêmica classificada como de Qualis A, com um corpo de pareceristas bastante exigente, né, tendo em vista o perfil dessa revista, e aí os pareceristas, os avaliadores, né, ao fazerem a avaliação, eles recorrem muito, né, a análise mostrou que eles recorrem muito ao uso de metáforas. Então, essas expressões, esses significados que estão em rosa, né, nessa cor diferente, são as metáforas que são classificadas como metáforas interpessoais. E aí a gente já tem, né, aquela pessoa que não atua na linguística sistêmico-funcional, né, ela já tem esse primeiro impacto, porque expressões como me parece, seria necessário haver, sugiro, né? Então, em princípio, isso dentro de um outro viés teórico-metodológico não faria sentido, né, chamar de metáfora, mas para sistêmico-funcional, essas questões, né, esses significados em que o falante ou o escritor, ele sinaliza, ele indica um significado, além daquele significado que seria um significado congruente, é classificado como uma metáfora gramatical, que pode ser interpessoal ou ideacional, como a gente vai ver nas próximas apresentações. Então, aqui nesse exemplo, né, a gente tem um parecer, né, uma avaliação que foi de um artigo aprovado, e mesmo esse artigo tendo sido aprovado, nós temos aí alguns enunciados, algumas instanciações em que o avaliador, ele coloca, né, algumas sugestões, né, algo que não seria muito típico dentro, né, dessa avaliação, já que é um parecer em que o artigo foi autorizado para publicação sem nenhum tipo de alteração. Então, mesmo tendo sido aprovado, nós temos aqui, né, na segunda parte em rosa, seria necessário haver, por exemplo, evidência por conta, né, da identificação dos assuntos e dos pareceres, né, eu coloquei um X para não identificar, e mais abaixo, assim sendo, sugiro que evidências desse tipo sejam buscadas e, caso não encontradas, sugiro que a conclusão seja modalizada. Então, quando o parecerista, né, o avaliador, ele se coloca mesmo dentro, né, de um texto em que ele avaliou e que ele aprovou, ele mesmo assim ele apresenta as suas sugestões, né? Então, a gente vê que existe uma negociação aqui, uma forma indireta, né, de mostrar que algo é preciso ser feito. Pode passar, Cris. Dentro, né, dos estratos, né, das esferas da linguística sistêmico-funcional, a metáfora gramatical, como a gente vê que ela está além, né, do campo da oração, então ela está dentro da semântica do discurso. Por quê? Porque ela tem um significado a mais, né? E essa metáfora, ela está em vez de se concentrar na esfera fonológico-grafológica ou léxico-gramatical, ela já está numa instância superior, né? Porque ela está na semântica do discurso, né? Mostrando os significados. Que significados são esses que a gente vai Não saiu nada, amor, ainda. Que a gente vai observar nos textos, né, no discurso, uma certa negociação, um envolvimento e também uma avaliação, né, por meio ali do sistema de avaliatividade e de avaliação em geral. A metáfora gramatical é abordada
como eu já falei anteriormente, né, sob duas perspectivas. Metáfora ideacional, ou a metáfora de transitividade, que foi apresentada na oficina anterior pelas professoras Lúcia, Otília e Karen. E hoje a gente vai falar sobre a metáfora interpessoal, que é a metáfora de modo, né? Que ela está dentro de, pensando ali nas relações, né? E como é que atua, como que, que alguém se dirige ao outro, de que forma que se dirige ao outro. Então, são essas relações interpessoais e são esses significados que estão bem presentes na metáfora interpessoal. Pode passar, Cris. Na LSF, então, só retomando, né, o que a gente já viu na nossa oficina anterior, que a metáfora ideacional, ela é aquela realizada principalmente por nominalização, né, em que ocorre a substituição de um processo, um adjetivo, por um substantivo, por isso, né, um grupo nominal. E Halliday e outros estudiosos, como Thompson, reconhecem que esse tipo de metáfora, né, a metáfora ideacional, é muito comum no discurso acadêmico, né, em textos acadêmicos. Por quê? Porque a gente percebe, né, que existe esse distanciamento, né, o fato de trazer a nominalização em vez de um processo. Isso faz com que aquele enunciado, né, aquele significado seja um significado mais imparcial, né, com um maior distanciamento entre os participantes, né, de uma conversa ou de uma interação. Então, a nominalização é uma das ocorrências, né, mais comuns na metáfora ideacional. Pode passar. E a metáfora gramatical interpessoal, ela está dentro da semântica do discurso, da semântica dos significados interpessoais. Por quê? Porque ela é muito responsável, né, pelo significado das relações sociais entre os participantes desse discurso. Então, são nessas relações em que ocorre o envolvimento, a avaliação, um julgamento, mas a forma como os participantes dessa conversa, dessa interação, a forma como eles se comportam, né, dentro desses significados, elas estão muito voltadas para a metafunção interpessoal, né, que é a metafunção responsável, né, por explicar as relações, né, como ocorrem as relações dos participantes no discurso. Então, quem diz, quem escreve, quem expressa, para quem diz, para quem escreve, para quem expressa, e de que forma, né, isso acontece dentro do discurso. Então, essa é a metafunção interpessoal que vai permear aí a metáfora gramatical interpessoal. Pode passar, Cris. Só retomando, né, porque nós já vimos isso anteriormente, que nas interações, né, existem as funções de fala. Então, as pessoas assumem, né, os dizentes, aqueles participantes do discurso, eles vão assumir papéis, né, papéis de dar ou de pedir, e de oferecer, né, de impor alguma ordem, colocar algum comando, alguma declaração, alguma pergunta. Então, essas funções de fala, né, que acontecem, então alguém pede um bem, um serviço, ou oferece, ou pede uma informação, ou oferece essa informação. Esses são os papéis de fala. E a forma como isso acontece no discurso, né, na frase, isso é que revelam os significados que são tão perceptíveis quando a gente analisa um texto com base, né, nas concepções da linguística sistêmico-funcional. Isso eu estou apresentando de forma mais resumida por causa do tempo, porque a gente vai trabalhar essas questões mais específicas, né, da metafunção interpessoal, do que permeia nas nossas próximas falas. Pode passar, Cris. Então, a metafunção interpessoal, como eu disse, né, ela vai mostrar essas funções da fala por meio de proposição ou por meio de uma proposta. Então, na proposição ocorre o quê? As trocas de informações,
né? Então, a informação, ela vai ser, que está contida em uma oração, ela vai ser discutida, vai ser aceita, vai ser negada, vai ser colocada em dúvida, vai ser argumentada, reiterada, questionada. Então, isso, né, quando isso acontece, nós temos uma proposição. Ou, no nível da proposta, né, quando a função semântica dessa oração acontece como troca de bens e serviços. Então, essas escolhas aí, né, os papéis, entre os participantes dessa fala, dessa troca, e aí a gente tem, né, dentro dessa modalidade da proposta, as relações entre os participantes, por meio da variável modo, ou por meio da modalidade em que os participantes assumem as suas responsabilidades nessa mensagem. E aí que a gente percebe, né, as questões relacionadas a poder, a status, né, ao envolvimento, a forma como a pessoa vai se dirigir ao outro, até o nível de intimidade ou não, né, nessas funções da fala, né, a forma como essas escolhas são realizadas, porque a gente sabe que os enunciados, eles acontecem por meio de escolhas, né, essas escolhas sempre fazem sentido, e é a partir dessas escolhas que a gente, né, assume esses papéis dentro das nossas interações. Pode passar. Agora é com a Cris, né, a professora Cristiane, que vai falar um pouco mais sobre a metáfora, vai apresentar, né, sobre a metáfora gramatical interpessoal. Tá bem, obrigada, Rosilene. Boa tarde a todos. É um prazer poder compartilhar um pouquinho, né, dos nossos estudos, um pouquinho mais detalhados da gramática sistema funcional. Agradeço, né, a professora Sara, que coordena o Grupo SAL, GT Dampol, que estão, né, organizando essa série de oficinas, e meus cumprimentos a todos aqui presentes também, né, agradecendo a participação de todos. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Bem, então, a partir desses conceitos iniciais, né, que a Rosilene retomou, em termos de sistema de modo, proposição, proposta, funções de fala, são noções básicas lá da metafunção interpessoal, e que são fundamentais para nós entendermos a noção de metáfora gramatical interpessoal, partindo do princípio de que a metáfora gramatical, né, o conceito geral, segundo Halliday e Madsen, é o uso do significado não congruente, ou seja, a tensão que ocorre entre os estratos da lexigramática e da semântica. A metáfora gramatical interpessoal, ela se realiza de duas formas: por expressões de modalidade e por modos oracionais nas propostas e nas proposições. Eu vou começar mostrando como que se dá a metáfora gramatical nas expressões de modalidade. De uma forma assim, comparativa, para entendermos a diferença entre o congruente e o metafórico, né, eu trago aqui um exemplo que o Halliday e Madsen apresentam na última edição da gramática, para mostrar que na estrutura congruente, tá, a modalidade, os valores modais são realizados por meio de auxiliares modais, verbos modais, ou por adjuntos modais, como neste exemplo, que está na obra do Halliday e Madsen, né? Provavelmente, aqui nós temos o adjunto modal provavelmente, que indica a realização da modalidade de possibilidade dentro da proposição, dentro da própria oração que realiza a proposição. Já na estrutura metafórica, né, os significados modais e as opiniões, né, manifestadas linguisticamente ocorrem fora da proposição em si, ou seja, ocorre numa outra oração. E essa outra oração que realiza a modalidade é travestida de proposição, né? Como se fosse uma outra proposição, mas na realidade é uma oração que projeta uma oração dependente, nesse caso, e é essa oração dependente que realiza a proposição, como nesse exemplo, né? Em vez de dizer provavelmente o pudim nunca ficará cozido, eu não acredito que o pudim ficará cozido. Então, há ali uma tensão gramatical, né? O significado de possibilidade na estrutura congruente realizado
por uma palavra, por um adjunto de modo, e na estrutura metafórica ela é realizada por uma outra oração, nesse caso, um processo mental que projeta uma oração de ideia. Analisando isso no sistema de modo, em que a gente olha, né, para os componentes funcionais que realizam significados interpessoais na oração, nós vamos ver que na estrutura congruente há apenas um modo e um resíduo. Né? No modo, a gente tem ali a modalidade de possibilidade, o sujeito, outra modalidade, o finito, e o predicador lá no resíduo. Já na estrutura congruente, nós vamos ter 2 modos e 2 resíduos, né? Porque nós temos um complexo oracional em que a modalidade, então, se realiza na oração dominante, projetando a proposição, a troca de informação. Tá? Isso Oi? Sou eu que estou passando os slides, tá? Daí tem que me pedir para passar. Ah, desculpa, achei que era... Se tu quiser, eu paro de compartilhar, daí tu compartilha. Você acha melhor? Eu achei que eu tinha compartilhado, desculpa. Não foi não. Eu estou lá nos quadrinhos já do sistema de modo, não sei onde é que tu estás. Também não... Tu quer apresentar? Desculpa pela Eu interrupção. acho melhor, porque... Tá, aí fica melhor. Eu vou compartilhar, então. Não sei em qual slide que tu estavas, que eu não estava enxergando. Estava na análise lexicogramatical esse mesmo. Aqui? Ah, então tá bom. Desculpa, Érica, acho que nós vimos compartilhado ao mesmo tempo. Deixa eu voltar aqui. Bem, então, essa análise, né, do sistema de modo é que vai nos dar um embasamento lexicogramatical para perceber essa tensão entre a estrutura de modalidade quando está no nível da oração ou no nível do complexo oracional. É assim que a metáfora gramatical, então, interpessoal, se processa no que se refere à modalidade. O Halliday apresenta algumas alternativas de variações da expressão de modalidade. Eu trouxe aqui 2 situações, né, para explicar como que isso pode se manifestar no discurso, e utilizo como exemplos excertos do corpus de pareceres que a Osilene, muito gentilmente, né, nos disponibilizou para esta apresentação. E aí, então, a gente vai ver uma das possibilidades, né, de realização da metáfora gramatical interpessoal de modalidade é a subjetiva, em que o sujeito, né, no componente modo, aparece expresso. No caso desses pareceres, normalmente o sujeito aparece expresso por meio da primeira pessoa do singular, eventualmente por meio da primeira pessoa do plural, dando aquela ideia do plural majestático, né? E esse sujeito expresso ali, então, pela primeira pessoa do singular ou do plural, sinaliza a responsabilidade, né? Então, o parecerista, nesse caso, o enunciador desse discurso, marca a sua responsabilidade sobre a proposição ou a proposta que está apresentando, né? Com exceção ali do 4º exemplo, em que o uso da primeira pessoa do plural parece indicar inferir, né, um compartilhamento aí de responsabilidade para a proposição, ou a proposta, nesse caso, que está sendo indicada. Neste caso, então, a gente tem, no componente modo da oração, o sujeito. No caso, em português, ali, a temporalidade, né, tem toda uma discussão em relação à presença do finito, né, mas ali a temporalidade indicada junto do predicador, no tempo presente, e a modalidade está explicitada, realizada como uma oração mental projetante, né? Eu penso, acredito, não creio, sugerimos, e a oração ideia, né? Que vai carregar a proposição ou a proposta. Interessante perceber que no exemplo 4, nós temos 2 metáforas gramaticais, né? Além da metáfora gramatical interpessoal de modalidade e sugerimos, temos também a metáfora gramatical ideacional em reorganização por meio da nominalização, que vai, então, introduzir a proposta, né, que está sendo apresentada pelo parecerista. Outra variação de expressão de modalidade é de forma objetiva, em que o sujeito não está expresso linguisticamente, né, mas a modalidade está explicitada, realizada por uma oração relacional com o portador. Aqui, então, funciona da seguinte maneira: nós temos um processo relacional, como ali o seria, o atributo preciso
E o restante da oração funciona como o portador, né, a quem se atribui a modalidade de necessidade. Então, aqui nós temos uma proposta, né, em que está modulada por meio dessa oração relacional. Da mesma forma, né, os outros exemplos ali seriam interessantes análises qualitativas, né? Novamente nós vimos aqui a metáfora gramatical ideacional, né, análises funcionando como parte da proposta que está sendo modulada por seriam interessantes. É necessário também levar em conta. Depois ali, sendo assim, não é possível recomendar. Então aqui a gente tem uma série, é muito comum, né, pelo que podemos observar, né, no corpus, o uso da modalidade objetiva explícita, nesse caso com oração relacional ao portador, principalmente nas propostas, né, em que o parecerista solicita alterações, correções, acréscimo de informações no artigo que está sendo avaliado. Outro conceito interessante que Halliday traz é a de projeção interpessoal, que pode focalizar o falante ou o destinatário como projetor. Isso tem relação com a metafunção textual, né? Porque o falante pode escolher o que focalizar como ponto de partida, a quem dar a responsabilidade da proposição ou da proposta inicialmente. Aqui eu coloquei em vermelho quando a responsabilidade, né, está no foco do próprio falante. Então, quando diz, não me parece que o trabalho possa ser publicado, aqui o próprio falante, por meio do pronome pessoal ali oblíquo, né, indica a sua presença na responsabilização e o parece ali modalizando, né, a sua opinião acerca do que está sendo dito na proposição. Projetando, né, a proposição. Na segunda, também, ali não recomendo a publicação do artigo, sugiro que o mesmo passe por uma reformulação. Ali, então, o falante, o parecerista, né, indicado pela primeira pessoa do singular em elipse, se coloca como um dizente, né, e assim projeta a sua solicitação de atividade como se fosse um relato. E isso vai criar um efeito de atenuação na força do próprio comando, né, que está sendo trazido e que a gente vai depois ver mais detalhadamente na metáfora gramatical do modo. Quando o foco é o destinatário, a quem se destina a proposta ou a proposição, então pode aparecer, interessante que no caso dos pareceres, dificilmente aparece o você, como sendo, né, o interlocutor numa interação direta, né? Muitas vezes o interlocutor é referido em terceira pessoa, o autor, a autora, precisa organizar, em vez de dizer organize, né, que seria a forma congruente da proposta. No quinto exemplo, também é muito comum a elipse do destinatário, né, que o próprio Halliday traz isso como também uma característica na projeção interpessoal. Nesse caso aqui, quando tem o modo interrogativo, né, não seria atividade de trabalho, type of work, o parecerista questionando o uso de uma terminologia que o autor do artigo fez, e se poderia, então, inferir, diante dessa pergunta, uma solicitação ao autor do artigo, né? Você poderia me dizer isso? Você poderia esclarecer melhor isso, né? Colocando o autor, né, o interlocutor, então, como o projetor da questão. Bom, em relação à modalidade, seria isso. Em relação à metáfora gramatical interpessoal por modos oracionais, comparando aí as formas, na forma congruente, né, um exemplo muito comum é o uso do modo imperativo. Então, as orações imperativas são a realização típica de comandos. A forma metafórica é quando se utiliza uma outra estrutura gramatical, uma estrutura gramatical que seria típica de uma outra função de fala, para realizar uma função de fala específica. Então, há uma variação da expressão que se deriva de uma expressão padrão, denota uma mudança na função das orações, ficando atenuado. Geralmente, o objetivo é atenuar o significado da proposição ou da proposta. Então, nesse exemplo que o Halliday traz, em que ele
usa o modo imperativo, né, em que alguém diz para outro, vote contra o endosso ali de uma determinada norma, a forma não congruente, metafórica, né, seria, eu insisto que você vote. Então, a metáfora se dá por aquele mesmo princípio que eu expliquei antes, né? Em vez de usar a marca, né? No caso aqui, o modo imperativo, na própria oração, se faz uma projeção, né? E a ideia de comando, então, está realizada por uma outra oração, e nesse caso aqui, por um processo de dizer. E desta forma se atenua, né? Como se a atividade a ser realizada pelo autor do artigo é representada como um relato e não como uma ordem. Então, a oração imperativa, né, tipicamente vai impor esse tom de obrigação para o outro, ao passo que a modulação vai implicar um tom de inclinação do destinatário para cumprir. E isso abre um pouco o espaço dialógico, né? Dá um pouco mais de liberdade para o interlocutor reagir de uma forma diferente, né? Que não seja de uma forma impositiva. Então, dá um tom menos impositivo para o discurso. O comando é realizado metaforicamente por um nexo oracional hipotático, então, nesse tom menos impositivo, como se fosse um relato daquilo que o falante diz e não de uma ordem direta. Então, por exemplo, né, em termos práticos, um avaliador poderia diretamente, né, sem rodeios, dizer assim para o editor, não publique o artigo. Não publica, não tem condições. Mas, em vez de dizer dessa forma, os pareceristas, obviamente, não dizem desse modo, optam pelo modo declarativo, normalmente pelo modo declarativo, e por isso, então, realizam uma metáfora gramatical interpessoal, quando dizem, por exemplo, não recomendo a publicação do artigo. Em vez de dizer diretamente para o autor do artigo, reformule o artigo totalmente, optam por uma estrutura metafórica. Sugiro que passe por uma reformulação total. Então, o potencial criado pelas metáforas de modo em um diálogo, segundo Hayden e Maxim, está diretamente relacionado com as variáveis contextuais das relações do discurso, como a Osilene antes destacou, e podem denunciar formas de status, formalidade e polidez. Então, as metáforas gramaticais interpessoais são muito úteis para amenizar, para indicar uma certa cortesia, né, um certo cuidado na negociação dos significados, principalmente em relação às propostas, principalmente quando há necessidade de usar comandos. Então, aqui só mais alguns exemplos, né, de realizações metafóricas de propostas, em que a função de fala-comando é necessária, que é a solicitação de atividades, né, de bens e serviços ao interlocutor. Então, numa situação em que o parecerista precisa solicitar que o autor do artigo reformule, né? Reformule o artigo. O parecerista poderia dizer, faça uma reformulação substancial do artigo. Não, mas não é isso que nós vamos usar. O parecerista usou, o artigo precisa passar por uma reformulação substancial. Aqui ele utiliza um verbo modal, né? Para poder... Vejam que aqui não temos metáfora de modalidade, não, mas temos metáfora de modo. Essa é a diferença, né? A metáfora de modo acontece por quê? Porque, em vez de usar o modo imperativo, está sendo usado o modo declarativo. E a possibilidade do modo declarativo se dá justamente pelo uso da modalidade, por a oração estar modulada graças a esse verbo modal, que possibilita essa mudança de modo oracional. Em vez de dizer divida a discussão de cada subtópico em seções, o parecerista diz a discussão de cada subtópico deve ser dividida em seções. A forma usa ali uma modulação para poder usar o modo oracional declarativo. O terceiro exemplo é um pouquinho mais sofisticado e eu diria um pouco mais cortês, se pudermos colocar numa escala de polidez, né? Em vez de dizer aprofunde o item 6 para o texto ganhar mais solidez,
o parecerista escolheu o texto ganharia mais solidez se o item 6 fosse aprofundado. Então, aqui, além de modular o comando, usando ali uma relação de condicional, justifica a solicitação da atividade, né, mostrando o benefício, a consequência positiva que o autor do artigo terá, né? O texto ganhará solidez. Por fim, em vez de dizer busque evidências desse tipo, a ideia de sugestão. Então, modula do tom de imposição para um tom de sugestão. Por isso, a ideia de atenuação na negociação. Nas realizações metafóricas de proposições, no caso as perguntas, e por que eu estou passando para as perguntas? Porque para Halliday, as ofertas não têm realizações metafóricas, as ofertas são realizadas pelo modo oracional interrogativo, tá? Segundo ele, não há metáfora gramatical com as ofertas. As perguntas, sim, as perguntas seria muito natural, né? O parecerista, por exemplo, numa avaliação, solicitar mais informações ao autor do artigo. E, tipicamente, isso é feito por meio do modo interrogativo. Mas isso pouco acontece nos pareceres. Normalmente, é o modo declarativo que é utilizado para solicitar informações, como nesse caso aqui. Poderia ser solicitado diretamente. Seria interessante ter dados da fala adulta, mas em vez dessa construção, o parecerista escolheu usar o modo declarativo com uma modalidade. Uma questão que ocorreu na interpretação dos resultados é se seria interessante ter dados da fala adulta. Da mesma forma que, em vez de perguntar diretamente quais são as teorias linguísticas, o parecerista usa um modo oracional declarativo para solicitar essa informação. O autor deixa de explicar quais são as teorias linguísticas pensadas na página 3. Bom, e aí, isso que eu tinha para compartilhar com vocês em relação à metáfora gramatical interpessoal na modalidade e no modo oracional. E agora, então, eu passo para o Eric explicar para nós essa questão da polaridade, né, que é muito comum, principalmente a polaridade negativa, também é muito utilizada na negociação dos significados. Então, Eric, passo aí para você, não sei se você quer você quer daí compartilhar a sua tela? Eu compartilho a minha, obrigado, professor. Tá bem. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo? Sim. Ok. Então, primeiramente, agradecer a apresentação da professora Sara, agradecer ao Grupo SAL pelo convite, também agradecer o trabalho cooperativo da professora Zilene e da professora Cristiane, nessa empreitada, né, de tentar esclarecer certos pontos, certos elementos sobre a gramática, a metáfora gramatical na interpessoalidade, né? Porque nós sabemos, né, que o modo em língua portuguesa ele é um pouco mais complicado do que da língua inglesa, porque nós somos a língua portuguesa brasileira é uma língua sintética, então as questões de modo e resíduo elas vão ser um pouquinho mais modificadas. E também há outras características também por causa da tipologia da língua portuguesa que eu vou mostrar para vocês agora quando nós entramos na metáfora gramatical interpessoal. Então, dando continuidade ao trabalho, quando nós temos uma metáfora interpessoal, a gente tem opções de transferir a polaridade de uma oração ou de outra. Por exemplo, vou trazer primeiro os exemplos do Halliday e depois eu trago os exemplos dos corpora da minha dissertação, da minha tese. Se a gente vai para uma modalidade subjetiva, a gente poderia ter dois exemplos. Eu acho que a Maria não sabe. Ou seja, nós temos a metáfora, que está aqui, a modalidade está realizada metaforicamente pelo eu acho, e depois nós temos a proposição, que a Maria não sabe, correto? Através de uma oração, peraí que eu estou aceitando, gente, de uma oração mental. Mas também nós podemos transferir a polaridade, para a oração alvo. Eu não acho que a Maria sabe.
Isso foi algo que é muito comum na língua portuguesa e era muito comum no corpus, nos corpora de discursos políticos também. Uma hora o não aparecia na oração projetante, eu não acho. Uma hora ele aparecia na oração projetada, que a Maria não sabe. Mas também nós temos a modalidade objetiva, né? De valor, de orientação objetiva. É provável que a Maria não saiba. Ou, quando a gente transfere a polaridade, ou o operador negativo, não é provável que a Maria saiba. Então, o que ocorre? Na subjetiva, eu acho ou eu não acho, ela é uma realização metafórica de probabilidade por meio de uma orientação mental. É como se a modalidade, pensando na modalidade como uma unidade semântica, no extrato da semântica, obviamente, quando ela vai se realizar, ela se transforma numa figura, pensando na metafunção, no sistema de transitividade, na metafunção experiencial. A mesma coisa ocorre, por exemplo, é provável, não é provável. É uma realização metafórica de probabilidade, aí por meio de uma oração relacional. Mesma coisa, é como se fosse uma figura do sistema de transitividade, conforme o Halliday fala. Tá? Continuando, o que acontece quando, o que acontece na correspondência entre as metafunções, no extrato da semântica do discurso, e no extrato da lexicogramática? Halliday e Metzen dizem que é um realinhamento na correspondência. A correspondência para criar o significado congruente seria, provavelmente Maria não sabe. Mas há um realinhamento na correspondência, em que a modalidade que é tipicamente realizada por adjuntos de modo, provavelmente, possivelmente, usualmente, ela é realizada por uma oração. Como ali na flechinha cor-de-rosa, eu boto o realinhamento. A modalidade está em oração. Então, há como o próprio Halliday diz, realinhamento na relação de realização entre semântica e lexicogramática. A proposição modalizada, realizada como se fosse uma sequência, um nexo oracional de projeção. São as orações altas. Aí, por exemplo, se a gente vai aqui, a gente vê o significado congruente e incongruente. Provavelmente Maria não sabe. Halliday diz, quando a gente usa não acredito, não sei, esses verbos um pouco mais epistêmicos, a gente poderia dizer, eles são uma variação metafórica de probabilidade ou de possibilidade. Então, provavelmente Maria não sabe, nós temos uma modalização, uma oração mental cognitiva. Já o incongruente, a gente já tem duas opções, porque a gente pode transferir o operador negativo entre oração alfa ou oração beta. Eu acho que a Maria não sabe. Eu não acho que a Maria sabe. Então, nós temos a modalidade, ela se realiza quase que duplamente, uma numa oração e uma numa proposição. Porque a proposição, né, a modalidade, ela não é, a proposição não é eu acho, como Halliday disse. Ela é Maria não sabe ou que a Maria sabe. Ou seja, a realização é uma oração mental projetiva, né? Eu acho ou eu não acho, e que a Maria não sabe, que a Maria sabe, ou saiba, a realização é a oração de ideia projetada. Né? Então, quando há essa separação, o Halliday dá uma nova categoria, em que, se a polaridade, se o operador negativo ele está na oração projetada, é negativa direta. Eu acho que a Maria não sabe. Né? E isso com um valor médio de força da modalidade. A negativa transferida, eu não acho que a Maria saiba, ou eu não sei se a Maria sabe. A polaridade sai da projetada e vai para a projetante. Ou um valor baixo, eu imagino que ela não saiba, ou eu não imagino que ela saiba. Novamente, a transferência. Aí a gente se pergunta, há alguma modificação, alguma diferença, alguma influência, uma nova configuração no extrato da semântica, em termos interpessoais, em termos da oração como troca? Existe algum um processo que ocorre? Porque quando a gente fala de modalidade, nós falamos de emissão de opinião, nos valores que o Halliday utiliza.
probabilidade, possibilidade, usualidade e inclinação. Obrigação e inclinação. Aí, para o Halliday e para o Max, em língua inglesa, eles falam o seguinte, que é uma questão curiosa que eu, a professora Cris e a professora Zirene discutimos. Ele diz que não é o pensamento que está sendo negado quando eu faço a polaridade transferida, a negação transferida. Por exemplo, eu não acho que ela sai. Então, não é o pensamento que está sendo negado porque eu estou usando uma oração mental. E nem pode haver algo como probabilidade negativa. Mas o não pensamento e as probabilidades negativas não causam grandes problemas na semântica de línguas naturais, desde que a modalidade seja vestida, né, ou transvestida, como a professora Cris falou, de proposição, é natural que ela tome o fardo de sim ou não. Ele usa esse fardo de sim ou não porque ele usa a técnica de tag nas metáforas, quando ocorrem as metáforas interpessoais. Só que em língua portuguesa a gente não consegue fazer o tag muito bem, porque nós não temos aquelas tag questions no final, né? Isn't it? Is it? Em português a gente consegue até uma certa especificidade, mas não de outros. Mas assim, em língua portuguesa, a gente ficou pensando, não, mas alguma coisa ocorre porque são escolhas diferentes, né? E eu estou ainda metaforizando. Eu estou escolhendo uma realização metafórica em termos de interpessoalidade. Aí a gente entra, né? Aí acaba essa apresentação mais a parte lexicogramatical e a gente entra agora o porquê. Por que que um indivíduo, um sujeito, ele recorre, ele utiliza a metáfora gramatical, por que que ele metaforiza, ou por que que ocorre esse realinhamento nas correspondências entre metafunção, unidades semânticas e sistemas, no discurso. E agora em exemplos em que a professora Osilene, nos pareceres e eu nos discursos políticos. Por exemplo, 2 exemplos aqui, um discurso do Lula, que ele fez para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, o campo seria o discurso político agendado, né, na CNBB, as relações dele como presidente da República, falando para os dirigentes, e o modo oral monólogo, porque ele sempre fez esse discurso como uma abertura para a conferência. Então, ele utiliza 2 orações, ou 2 complexos oracionais interessantes. Eu não quero que a CNBB seja uma correia de transmissão do meu governo. Passa um pouquinho, ele continua. Como não quero que meu governo seja uma correia de transmissão da CNBB. Esses são significados incongruentes, porque ele poderia não ter metaforizado e dito a CNBB não pode ser a correia de transmissão do meu governo. Né? Ou meu governo não pode ser uma correia de transmissão da CNBB. Então, o que acontece nesse trato da lexicgramática? Então, uma oração mental desiderativa, né? Eu não gostaria, eu não quero, projetiva, e a modalidade fenômeno na forma de oração projetada. A modalidade subjetiva e explícita. E ambas, ele transferiu a negação para a oração projetante, para a oração alvo. E a gente fica se perguntando por que ele transferiu para lá, se ele poderia ter posto utilizado a negação direta. Né? Eu quero que o meu governo não seja uma correia de transmissão entre a CNBB. Então, os 2 exemplos eles estão com a polaridade transferida. Aqui é um outro exemplo, né? Agora usando uma oração relacional, que é um discurso do Médici. Então, discurso de posse no regime militar, obviamente o contexto aqui muda bastante, né? As relações do presidente da República para a população, porque esse discurso foi proferido por rádio, então fônico por rádio e monólogo. No entanto, não é possível que, no século das conquistas espaciais, no momento em que os modernos sistemas de computação, ele continua, e daí ele repete, não é possível que, repito, que um país como o nosso não venha, perdão, aquele 14, não venha registrar também realizações e êxitos marcantes na história da civilização, né? Então, uma oração relacional, uma oração como atributo, e aqui é objetiva explícita, né? Porque há uma mudança na orientação e no valor entre o discurso do Lula e, obviamente, entre o discurso do Médici.
Mas o que isso quer dizer agora? Agora a gente chega no porquê que a gente faz essas escolhas. Se a gente for pensar na do Lula, é mais um caso de atenuação. Com a metáfora interpessoal, a negativa transferida, modalidade subjetiva e implícita, ocorre a atenuação da proposição, marcada pela transferência da negação e o uso também em língua, que é visível em língua portuguesa, do subjuntivo. Então, é um processo de revestir a opinião pelo uso da desideração, que eu não quero. Digamos, ao invés de ele falar a CNBB não pode, porque isso tem uma força maior, porque ele está falando com os dirigentes da CNBB, e ele está falando assim, olha, nós não podemos ter uma correia de transmissão com o outro, correto? Então, ele vai para uma questão de probabilidade que ele está quase tipo, não podemos ter relações, não podemos ter esse tipo de relação. Eu vou atenuar, eu vou dizer, eu não quero que a CNBB seja uma correia de transmissão para o meu governo. Pela metáfora interpessoal, ele atenua a força, o investimento interpessoal da opinião dele, da probabilidade. Né? Agora, quando nós vamos para o discurso do Médici, não é possível, repito, né, que um país como o nosso não venha a registrar também realizações e êxitos marcantes na história da civilização. Aqui já muda um pouco. Aqui o Halliday chama de dissimulação. Com a metáfora interpessoal, né, com a negativa transferida, porque ela vai lá para a oração projetante, agora uma modalidade objetiva e implícita, porque era muito comum nos discursos políticos a modalidade ser objetiva e implícita, tentando apagar o máximo de agência possível, o máximo, ou seja, os processos de impessoalidade eram significativos, em termos quantitativos, muito significativos, para apagar a agência de qualquer, tipo, eu faço, não, faz, se é necessário fazer alguma coisa. Enfim, há uma dissimulação da própria tentativa de produzir opinião. O Halliday diz o seguinte, é como se eu desse minha opinião, mas eu não quero dar a minha opinião da forma congruente, ou quero, pelo menos, tentar fingir que eu não estou dando a minha opinião sobre alguma coisa. Ou seja, eu vou tentar chegar perto de um sentido, assim, uma realização mais factual. Então, eu vou usar não é possível. Eu vou recorrer à metáfora interpessoal para eu atenuar e dissimular a emissão da minha opinião. Ou seja, é um recurso realmente para esconder a emissão da opinião, porque ele poderia ter botado não é possível, né, dentro da proposição, né, mas ele resolveu metaforizar. Então ele dissimula. E essa dissimulação nos discursos políticos, pelo menos do regime militar, nessa categoria de objetiva e implícita, com essa orientação, ela é muito, muito, muito comum. Obviamente, porque nós estávamos no regime militar, né? Então, a forma como eles iriam utilizar as metáforas gramaticais interpessoais era tentar impessoalizar o máximo possível, porque eles representavam, quer dizer, eles não eram, eles eram eleitos, né, por votação interna, ou seja, o poder máximo estava com eles. Então, eu vou tentar fazer de uma forma mais factual possível, uma tentativa de tornar algo factual, realizar linguisticamente algo de factual, para não dizer que é a minha opinião, mas é a opinião da voz legítima do governo. Agora, a professora Zilene vai falar do corpus dela. Professora, tu quer que eu passe ou tu quer... Eu acho que se você puder passar, porque já está aí nas suas mãos, pode né, ser. Eric? Então, pode ser, pode me falar daí. Obrigada. Então, como eu disse, né, no início, a maioria, né, dos excertos que foram utilizados pertencem a esse corpus, que foi de uma pesquisa realizada no meu estudo de doutorado, que eu concluí em 2012. Nesse contexto, né, quais foram as variáveis contextuais, né, as variáveis de registro? Porque a gente sabe que na linguística sistêmico-funcional, né, nós operamos com as metafunções, né? Então, no nível da oração, essas orações, né, os enunciados, eles estão relacionados a um assunto,
a um modo como esse texto é veiculado ou as relações. Então, nesse corpus, que é o corpus formado por pareceres de revistas acadêmicas, as relações são relações entre parecerista, o editor e o autor. O campo, os assuntos, né, esse especificamente trata de artigos da área de linguística que foram submetidos a uma revista qualificada como Qualis A, e que tem bastante exigência, né, ao avaliar esses artigos, e os textos foram todos apresentados, né, de forma escrita em língua portuguesa. Então, foram analisados textos escritos sobre temas variados, assuntos variados da área da linguística, e essas relações, né, dá para perceber que em alguns momentos o parecerista se direciona ao autor, e em alguns momentos ele se direciona ao editor. Mas, como a professora Cristiane bem pontuou no início, dificilmente ele se dirige ao autor diretamente, né? Então, por isso que é bastante perceptível a metáfora gramatical interpessoal ou a ideacional. Pode passar. Esse corpus, então, como eu disse, é da área da linguística, de uma revista qualificada como A1, foram analisados 67 pareceres, após excluirmos vários pareceres ou repetidos, ou pareceres que não tinham, que não estavam em português. Então, fiquei com uma seleção da área de linguística de 67 pareceres, desses 67, 12 aprovados, 35 aprovados com restrições e 20 reprovados. Um total de palavras, quando eu joguei no programa computacional, foi de 34.707 palavras, escritos todos em português brasileiro, e o período de produção foi de 2004 a 2007. Essa é a caracterização do corpus, né, dessa pesquisa. O foco da pesquisa, na verdade, não foi identificar metáfora gramatical, nem interpessoal ou ideacional. O foco da pesquisa foi trabalhar, verificar, né, analisar sob o viés do sistema de avaliatividade. Então, todos os subsistemas, né, de avaliatividade foram analisados, mas nessa análise, né, na metafunção interpessoal, que está muito relacionada ao sistema de avaliatividade, a metáfora interpessoal, ela, né, chamou bastante atenção. Pode passar. Então, no grupo, né, de artigos aprovados, né, de pareceres de artigos aprovados, foi assim, impressionante, porque o número de avaliações positivas, né, como é de se esperar, isso acontece de forma congruente, ou seja, o texto está aprovado, o texto está bom, o texto, né, pode ser publicado, o texto, né, encontra-se em condições. Então, já era de se esperar. O que causou uma surpresa foi o fato de as expressões metafóricas interpessoais, quando se referia a alguma avaliação negativa, ou quando, mesmo em um corpus constituído por pareceres que tinham sido totalmente aprovados para publicação, né, de artigos aprovados, ainda assim existia sugestão de mudança. E essa sugestão, né, essas sugestões é que vinham em forma da metáfora interpessoal. Por quê? Porque o cuidado do parecerista, né, ao falar, ao se dirigir ao editor ou ao autor do artigo, ele usava, né, muito esse tipo de sugestão para atenuar, né, as suas críticas, né, ainda que seja de um corpus constituído por pareceres, né, de artigos aprovados. Então, aqui um exemplo, né, algumas correções ou acréscimos referentes à parte formal precisam ser feitas antes da publicação. E aí, ora, se está marcado, né, lá existe, né, o formulário para o avaliador preencher, e se ele avaliou que o texto, né, que o artigo está aprovado para publicação e não
aprovado com alguma restrição, né, com sugestão de mudança, mesmo assim ele coloca, né, um tipo de correção, né, que de referente à parte formal, mas ele coloca isso de forma modalizada, né, de forma por meio de uma metáfora interpessoal. Então, essa proposta aí que precisa ser feita antes da publicação, na verdade, isso indica que o artigo ele precisa de alguma alteração, ele precisa, né, ou seja, faça alguma alteração, né, faça algumas correções ou acréscimos na parte formal. Mas, por ter sido um artigo aprovado, isso acontece, né, esse enunciado ele veio, né, nessa forma dessa metáfora interpessoal, precisam ser feitas antes da publicação. Pode passar. Nos pareceres de artigos aprovados com restrição, que é aquele número maior de pareceres que foi avaliado, eu observei que existe um número menor de metáforas interpessoais do que existiu no grupo de pareceres de artigos aprovados. E confere também uma certa moderação à avaliação negativa, e isso ameniza a opinião do parecerista. Então, até que ponto um artigo que é aprovado com restrição ou um artigo que é aprovado, totalmente aprovado, né, considerado aprovado sem restrição, eles teriam essa diferença, uma vez que a metáfora interpessoal, né, essas relações, esse cuidado, né, essa polidez, a forma de amenizar o pedido, isso ficou aparente nos dois grupos de pareceres. Então, aqui seria preciso examinar mais detidamente o espaço tenso que se erige no contexto para que o estudo trouxesse uma contribuição significativa para a história. O texto está bem escrito e quando se diz que precisa de revisão de linguagem, trata-se apenas de eliminar alguns poucos erros de digitação. Eu não sei até que ponto esse trecho, né, desse parecer, ele se difere do outro, de um parecer de um artigo que foi aprovado, uma vez, né, que esses enunciados, a proposta, ela é muito parecida, né, e isso é evidente nesse grupo de pareceres também. Então, dá para perceber que tanto no grupo de pareceres aprovados como aprovados com restrições, existe esse cuidado, e ainda aqui a gente tem também, né, não é o foco aqui da minha análise, mas a gente pode perceber as nominalizações, né, quando ele fala da análise, quando ele fala do estudo, quando ele fala da contribuição, né, então existem nominalizações também, mas o número de metáfora interpessoal, ele faz com que o autor do artigo, né, ele se sinta mais até confortável ao receber, já que as metáforas interpessoais estão nesse campo aí das relações. E nos pareceres de artigos reprovados, pode passar, Érica, já é muito categórico o uso, né, de construções monoglóssicas, em que não dá ao autor, né, do artigo a possibilidade, né, de diálogo, porque nem se coloca que é preciso fazer alguma coisa, que parece haver imprecisão, que não parece evidente, né, sugiro que se discuta a fundo algumas formas, já é uma forma, né, uma forma de apresentar bem categórica, né, e não existe ali, né, entre o avaliador e o autor, né, e nessa relação aí, né, o editor, não existe essa forma de negociação, né, a avaliação ela já é apresentada de forma congruente, né, então a gente percebe muito menos, a não ser alguns exemplos que a professora Cris tinha mostrado anteriormente, né? Mas, de forma geral, comparando os três grupos de pareceres, no grupo de pareceres reprovados, o uso da forma congruente foi muito predominante. E isso revela que o avaliador ele não tem interesse em negociar ou dialogar, ou seja, o texto o artigo não vai ser publicado e ponto. E aí esse exemplo, trata-se de um artigo eminentemente descritivo,
a gente vê até gradação também, né? Não está claro qual a hipótese a ser investigada, há também imprecisões na análise dos dados, não resulta evidente que expressões sejam de fato metafóricas, não se discute a fundo as formas. E esse excerto também demonstra o distanciamento do parecerista com o seu leitor, né, com o seu interlocutor, o autor, né, não se discute, trata-se, não está claro. Então, esse distanciamento e como não tem essa metáfora interpessoal, né, como não tem essa negociação, a gente já percebe, né, que existe ali um bloqueio para qualquer tipo de negociação e de envolvimento e de interação. Eu acho que esse era o último, né, Eric? Essas são as nossas referências, nós nos baseamos, né, nos textos sobre metáfora, também sobre metáfora, sobre avaliatividade, a minha tese, a própria gramática sistêmico-funcional. Pode passar. Essas são as referências do nosso corpus, né, de Halliday e Razan, Martin e Rose, tanto 2008 quanto 2007, e Martin e White, The Language of Evaluation, que é o que trata do sistema de avaliatividade, né, da avaliação. Essas foram as nossas contribuições. Esperamos que vocês tenham compreendido, né, que a gente tenha esclarecido um pouco mais, uma vez que muitas vezes, né, ao se falar de metáfora gramatical, interpessoal ou ideacional, né, muitas vezes isso causa um impacto, mas analisar isso no discurso faz muita diferença, né, trazer a noção, né, a concepção de metáfora para os nossos textos, avaliar, e inclusive nós que somos professores, né, para a gente avaliar os textos, avaliar os alunos, a forma como a gente se coloca faz muita diferença. Cris e Eric, vocês gostariam de complementar? Quero deixar meus agradecimentos a todos os que estão aqui, e agora a gente está à disposição para as perguntas. A Cris e o Eric desejam fazer alguma contribuição a mais? Não, acho que era isso. Eu queria agradecer e ficar à disposição se alguém tiver alguma questão ou compartilhar aí alguma experiência também, né, com a metáfora gramatical interpessoal e complementar aí o que a gente pôde sistematizar, né, é muito bem-vindo. Muito bem. Então, agradecemos imensamente aos 3 professores que apresentaram esse tema que eu, particularmente, considero dificílimo. Considero bastante. Há algumas questões que são mais fáceis, mas vocês adentraram o tema e apresentaram questões, assim, bastante singulares, né? Então, aqui vai meu elogio para o trabalho dos 3. Enquanto vocês estavam apresentando, especialmente ali na negação transferida, ou então nas objetivas, eu estava percebendo todo o cruzamento que é possível acontecer entre as metáforas e o complexo oracional. Então, notem que as oficinas, elas foram organizadas nesse sentido. Primeiro, nós trabalhamos o complexo oracional, tanto paratático, depois o hipotático, a metáfora ideacional, da qual vocês também lançaram mão, e agora o trabalho de vocês veio a coroar, né? A coroar todo esse ciclo que nós organizamos. Então, parabéns aos 3, foi assim, ó, uma aula extremamente interessante. E difícil, eu vou dizer que é difícil, tá? Algumas questões ali que são mais fáceis, mas para outras nós temos que acionar mais conhecimentos de linguística sistêmico-funcional. E esse é o objetivo dos ciclos que nós estamos organizando com vocês, porque hoje dessa vez já é o 3º ciclo, né? Nós tivemos o ciclo de debates, ciclo de webinários e agora o ciclo de oficinas. Então, agora nós vamos passar para
a questão para a etapa das perguntas. Eu não vi aqui no chat algumas perguntas para vocês. Eu acho que todo mundo ficou tão, vamos dizer assim, absorvido nas explicações que não tiveram tempo de fazer perguntas. Mas a gente está aguardando, tá? Muitos elogios, diz a Tânia, difícil, mas fascinante, grande caminho para conhecermos melhor os textos e os significados. E também o pessoal do Labport está comunicando que o link para a confirmação da presença já está aberto. Está? O Arthur está dizendo que soube deste evento apenas nos últimos dias, mas tem interesse em conhecer mais o assunto discutido. Seria possível ter acesso às oficinas anteriores? Sim, Arthur. As oficinas estão disponibilizadas no nosso endereço no YouTube. Apenas a última, né, Eric, que ainda falta inserir, né? Apenas a última. 2 já estão postadas e faltam as outras 2, o que tu poderás assisti-las se desejares. Então, vamos ver. Sara, eu posso dar uma palavrinha? Pode falar, Magda. Primeira coisa é parabenizar os colegas, adorei a apresentação e o corpus variado, né? Essa coisa do discurso político, também do texto acadêmico, que deu a exata dimensão da utilização dessas estruturas, né? Mas eu queria reforçar, enquanto eles estavam apresentando, eu me remeti direto à apresentação lá do complexo oracional, como você falou, Sara, sobre aquele trecho que o Halliday diz, né, que na criação de textos a gente escolhe entre aumentar uma oração internamente, e nesse caso seria a estrutura congruente, né, ou externamente, no caso, por meio da metáfora, né, provavelmente, ou, né, eu acho que, provavelmente vai chover, eu acho que vai chover, né? E isso vai depender justamente, né, de quanto peso interpessoal a gente quer dar à construção, né? Ideacional, interpessoal ou textual, a gente pode querer dar essa construção. E aí eu acho que fez o link perfeito, essa apresentação, fechando aí perfeitamente o ciclo, né, das oficinas. Sim. Achei muito interessante, né? E agora eu quero falar um pouquinho com o Eric. Eric, você estava falando dessa questão da negativa, da transferência da negativa, né, na projetante e na projetada, e eu fiquei pensando aqui assim, em alguns exemplos, por exemplo, com os desiderativos, os mentais desiderativos, você, na sua análise, você achou que havia uma maior tendência à presença da negativa na projetante? Sim. Na verdade, em quase todos os exemplos, havia a negativa transferida, né? Ou seja, o operador negativo ia para a oração projetante. Sempre, sempre, sempre. Era muito difícil, por exemplo, claro, tinha aquele exemplo do Médici, né? No discurso de posse dele, digamos assim, via rádio, que ele usa a negativa na oração projetante e também na projetada, né? Mas é porque ele queria fazer uma proposição negativa. Mas era muito comum, muito, muito. E quando a gente fez isso, e a professora Sara, a gente começou a analisar e perceber, acho que a professora Sara acho que não tinha nenhuma, né? Lembrando agora do corpus, nenhuma, eram todas transferidas. Quando tinha metáfora interpessoal, e se era alguma proposição que tinha a negativa, ela ia transferida para o começo. E vocês chegaram a ver algum resultado, quando ela estava na projetada, havia uma regularidade de processo, né, na projetante que pudesse... Porque eu vejo assim que com os cognitivos, com o acho, eu acho que a gente opera melhor com a negativa na projetada. Eu acho que não vai dar certo.
eu não acho que vai dar certo, eu acho que a gente tem uma tendência, eu não sei se eu estou viajando muito, num corpus que eu nem vi, mas eu tendo a achar que talvez houvesse uma relação com o tipo de processo, não sei. Havia muito pouco, né? Então, e como esse não Eu era não muito o foco da percebi. tese, a gente não acabou Aham, não prestando atenção. certo. Mas outra coisa que eu fiquei pensando depois que eu revi esses exemplos para apresentação é o seguinte: será que quando eu uso desiderativo, não cognitivo, a força, quer dizer, ela baixa porque ela é atenuada porque a gente está fazendo uma realização metafórica. Mas será que ela não aumenta um pouquinho porque eu acho que eu gostaria, porque eu tenho a impressão que eu gostaria um pouco mais forte do que eu acho, né? Eu gostaria porque tem a volição junto. E eu acho ele é só cognitivo, parece que ele é mais, não existe, mas mais neutro, se a gente botar numa escala, né, de verbo com semântica, com potencial avaliativo, digamos. Eu acho que talvez por aí, fazer uma escala, e com isso que você falou, essa escala, né, de grau avaliativo, e talvez isso interfira. Nossa, achei muito Uhum. interessante, Érico. Isso aqui só estou Obrigado. pensando alto aqui, porque eu comecei a ver os exemplos e esse potencial da negativa, né? Porque, na verdade, ele tem, apesar de não ser tão empregado lá na projetada, há esse potencial, né? Mas a gente vê que há processos em que isso parece formar uma construção mais natural, né? Essa transferência para a projetada. Tá? Era só isso e dizer que eu gostei muito. E metafunção interpessoal me faz sempre, né, ficar dando saltinhos aqui. Desculpem não ter aberto a câmera, gente, eu estou com um probleminha aqui, tá? Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Obrigada, Magda, pela participação. E agora o pessoal aqui está elogiando bastante, tá? O pessoal está pedindo também algo sobre encaixamento, vamos providenciar, né? E a grande maioria elogiando a performance dos nossos convidados. Tá? Então, eu vou aguardar um pouquinho mais alguma questão. E, enquanto isso, Eric, eu quero discutir contigo. O Halley diz que não há grandes interferências entre eu acho que você é meu amigo, eu não acho que você é meu amigo. Mas eu tenho um pouco de reservas quanto à transferência. Para mim, alguma coisa muda nessa escolha. Sim, até quando eu e a professora Cristiana, a professora Zilene, a gente discutiu isso, porque eu passei para elas a citação e a página onde estava, o que ele fala. Ele até chega a dizer que é nonsensical, que não faz muito sentido, digamos assim. Mas a gente também olhou por outra perspectiva. Talvez, mesmo que ele esteja falando da metáfora interpessoal, esse comentário dele, pelo conteúdo do comentário, acho que ele estava falando da metáfora da dimensão experiencial aí, que em termos experienciais, tu passar a negação para projetada para projetante não faz diferença. Mas agora, se tu olhar pela perspectiva da interpessoal, aí vai haver uma atenuação, né? Ou, como ele diz, dissimular a emissão da opinião. Porque depois, né, na tese, a gente vai para Moura Neves, que ela explicita mais sobre essa transferência da polaridade entre projetante e projetado. E ela diz que há atenuação. Mas aí tem uma outra questão, porque para nós, por exemplo, entra o subjuntivo. Claro. E o subjuntivo é diferente do indicativo, então, quer dizer, põe uma questão de dúvida, de incerteza. Eu não sei se... eu acho que talvez ela não saiba, mesmo que a gente use um congruente, né? É possível que ela não saiba, eu acho que ela não sabe, mas a gente usa subjuntivo, não saiba. Aí atenua porque é incerteza, né? Claro. Mas isso é uma característica da língua portuguesa. Sim, porque o No inglês não tem até não subjuntivo. haveria. Não haveria. Subjuntivo marcado em inglês não tem, né? Então, para eles talvez não faça eu diferença. acho que aí é que vai residir a diferença. Porque se tem o que ali, provavelmente nós temos que usar um subjuntivo. Eu acredito que ela não saiba.
A gente até diz, eu acredito que ela não sabe, mas o correto em língua portuguesa seria, eu acredito que ela não saiba tal coisa, né? E o subjuntivo por si só, como é uma questão de irreales, ele acaba enfraquecendo o significado e a argumentação também. Tá? Então, a modalidade enfraquece. Oi, Fabiola, pode falar. Posso falar? Não, eu só queria parabenizar os meninos, né? O Eric, a Cris e a Osilene, e dizer, parabenizar você, porque o Eric é cria sua. Então, você vê o Eric, esse baita professor aí, eu me lembro quando eu conheci o Eric, ele estava terminando o doutorado, que coisa, que virou esse menino, hein Sara? Eu é que sei. Pois é, eu falei, gente, eu tenho que contar isso. Eric, parabéns, que orgulho. A Sara ensinou direitinho, cria da Sara. Olha, é porque a gente fica muito orgulhoso, né, das nossas crias, né, Cris? E aí, olha, parabéns, viu, Cris também, parabéns. Obrigada. E assim, dizer da importância dessas oficinas, né, para a gente voltar a estudar, porque a gente fica meio preso nas nossas pesquisas e a gente não para voltar a ler a teoria, que eu acho que a gente sempre tem que voltar para ler a teoria. Então, muito obrigada a vocês pelas aulas e parabéns, Eric, Osilene e Cris. Eric, parabéns demais, estou orgulhosíssima de você. Tá? Um abração. Tchau. E eu mais ainda, né? Porque quando a gente vê os alunos, quando a gente vê os alunos trabalhando, a gente fica mais maravilhada ainda. A Sara foi da minha banca. Também. Pois tudo cria dela. Mas eu me lembro, quando foi um SAL em São Paulo, e ela falou, olha, esse aqui é meu aluno de doutorado. Eu falei, olha, era um catatauzinho, menino, agora tá essa coisa. Quem vê acha que ele já estuda sistêmica há anos, né? Se facilitar, sabe mais que a gente. Não, e agora ele está em um grupo internacional de pesquisa, então, sabe como é, né? Coisa, esse menino, gente. Né, Renato? Que bom. Da gente. Sara, posso... Pode, fica à vontade. Eu quero fazer eu quero endossar e fazer minhas as palavras da Fabiola, sabe? Eu acho que não só os parabéns para o grupo que apresentou, acho que foi fantástico. Eu postei aqui que foi uma aula imensa para mim, né? Já tinha lido um pouco, mas nunca tinha me aprofundado. Na verdade, a aula de hoje eu me aprofundei nessa metáfora, mas eu queria dar um depoimento aqui que eu acho que vai ser interessante para a própria Sara, para o pessoal que organizou essas oficinas, e tem muito a ver com isso que a Fabiola falou, né? A gente precisa voltar na teoria, a gente precisa acrescentar, que a gente fica preso, às vezes, àquilo que a gente está acostumado dentro de uma teoria tão imensa, né? Uma linguística inteira está ali dentro, e a gente, às vezes, fica num pedacinho dela, pendurado num galinho dela até quebrar, né? E a gente tem um tronco muito maior para ser... uma árvore muito grande, um tronco muito maior para ser devastado. O depoimento que eu queria dar é o seguinte: todo mundo sabe aqui, não é mentira, eu tenho um interesse muito grande com questões referentes a materiais didáticos, ao discurso pedagógico. E eu estava criando um corpus aqui no meu computador justamente para ver essa relação dos livros de PNLD de língua inglesa com o professorado, a partir daquelas avaliações dos guias do PNLD. Aquilo me chamava a atenção de alguma maneira, e eu falava assim, gente, tem um negócio aqui que precisa ser explorado para ver essa relação. O que se pensa desse professorado, né? Porque é a academia fazendo avaliação do material e tem um pedacinho naquela avaliação que fala assim, em sala de aula. Ou seja, o que se espera que o professor faça com aquele material didático ali. Então, tem uma relação aí, academia-professor, né? E a oficina de hoje me fez ver que talvez o caminho... É claro que qualquer discurso tem vários caminhos para a gente analisar, mas talvez o caminho seja essa metáfora interpessoal. Sabe? Eu acho que hoje, para mim, ficou desvelado, né, que esse corpus que eu estou criando pode ser analisado por esse viés. Como, quando, eu ainda não sei, né? Se vai ser no artigo, se vai ser no pós-doc, o que vai ser. Aí é uma outra questão que o grupo não consegue nos fazer
criar tempo, né? Isso aí a gente não consegue nem criar tempo para a gente poder fazer isso, mas a importância dessas oficinas, desses webinários, desses encontros nossos, e é justamente isso que a Fabíola falou, a gente vai se refazendo, né? Se lembrando de certos detalhes da teoria que a gente não percebe. Então, hoje eu tive isso para mim assim, muito claramente. Eu falei assim, gente, matei minha charada. O negócio vai ser por essa... Que maravilha. Vai ser por aqui. Né? Então, eu acho que eu queria falar isso, que eu acho que é um relato do grupo para o próprio grupo. Né? E de membro do grupo, a própria coordenação para os apresentadores. Né? Com certeza, principalmente a metáfora interpessoal, né? Ela tem a ver com o complexo oracional, como a Magda disse, então está tudo interligado, né? Que vai nos remeter lá nos processos, vai nos remeter lá na oração como relação, e, enfim, né? Aquilo mais básico da gramática que a gente sempre fala a respeito, mas hoje para mim ficou muito claro, né? Que a importância de um grupo de pesquisa como esse, né? Não só para mostrar a teoria, mas para os próprios participantes do grupo. Tá? E aí, vocês são de parabéns. Obrigado. Só uma partezinha, gente, o Renato tem um livro maravilhoso sobre livro didático. Eu participei de uma banca, de uma orientanda dele, sobre livro didático de história. Belíssimo trabalho. Renato, você precisa divulgar. Esse livro que eu comprei seu é maravilhoso. E tem assim, estudos, análise de livro, dos manuais sobre a perspectiva da sistêmico, maravilhoso, viu? É só falar. Eu estou te devendo, que eu falei com você que ia mandar um monte de artigo para você. Não manda nada, eu fico só falando bem de você. A gente fala e a gente esquece, mas a gente vai fazer. Mas olha, procurem na internet. É Paula, não é, Renata? Isso, Paula Rissetti. Gente, maravilhosa, a tese extremamente bem escrita. Ela faz uma resenha maravilhosa sobre livro didático e ela analisa os livros didáticos de história. Muito bem escrita. Eugênia, interessante. Saudade de você. Não vou falar mais nada, senão chega, né, gente? Posso falar? Posso falar, Fabiola? Você me deixa Eugênia falar, Fabiola? Eu só queria mandar um beijo para você, Eugênia. Beijo também. Eu levantei a mão pela fala do Renato. Renato, aproveitando aí uma curiosidade, você analisa para pensar na metáfora interpessoal, né? Para sua análise, você analisa o que? O manual do professor? Eugênia, eu já fiz análise de vários textos, inclusive esse livro que a Fabíola está citando, ele é fruto da minha tese de doutorado. Né? Até a Tânia está fazendo propaganda aqui. Além disso, a gente arruma uma garota propaganda aqui nesse grupo. Mas eu analisei aí tanto discurso de produtores quanto discurso de usuários do material, né, do livro didático. E tem alguns artigos em que a gente vai analisando esses textos, ou textos que não são ou o livro em si, ou então textos que acompanham o livro. Né? O manual do professor, a quarta capa, algumas coisas desse tipo. Ultimamente, esse corpus que eu tenho tentado criar, né, é acompanhando o PNLD, como eu venho acompanhando, e aí principalmente o de inglês, que é a minha área mais, né, mas poderia ser feito com o de português também. E eu tenho tentado resgatar a partir dos guias, porque o guia do PNLD, ele traz aquela avaliação da obra, né, em que ele faz assim, o que tem na obra. Então, um negócio meio assim, mas ele tem um pedaço, assim, 2 parágrafos, às vezes, na resenha, que fala assim, em sala de aula. Então, aquilo sempre me chamou atenção, porque ele sai do escopo de só descrever a obra e fala assim, o que o avaliador ou os avaliadores percebem na utilização desse material didático, mas é uma percepção projetada, porque eles não usaram ainda, o livro vai ser escolhido ao professor. Né? Eles não estão nem na sala de aula. Não, e às vezes a maioria dos avaliadores são das universidades, são da academia, aquele material é para educação básica. Né? Então, o contexto é diferente. Mas há uma projeção. Né? O que eu vejo é exatamente isso. O professor precisará fazer isso, o professor... E sempre me chamou a atenção o discurso de poder.
né? E isso tem a ver com as Sim. relações, tem a ver com o interpessoal. Sim. Né? Não é o pode fazer, é o precisará, deverá. Né? Uhum. Então, isso sempre me chamou a atenção. Então, é esse trabalho que eu estou querendo desenvolver agora, tentar agora sistematizar. E eu sempre fiquei pensando, por onde que eu vou olhar isso? Né? Então, eu compilei dos próprios guias, num documento de Word, compilei por livro, por PNLD, dos livros aprovados, e isso está aqui no meu computador. Cada ano aumenta, porque só aumenta o PNLD, e a gente, né, e eu sempre pensando, como que eu vou explorar isso aqui? Entendi. Né? Então, você está trabalhando com os guias, é isso? Não, essa é uma possibilidade. Na verdade, eu trabalho com materiais didáticos de maneira geral. A gente tem aqui no grupo nosso de pesquisa aqui, eu tenho pessoas mexendo com a produção, o uso, né, o material em si, as coisas de dentro do material em si, o discurso do professor que usa o material, o discurso do aluno entendi. que às vezes usa o material. O que a Fabiola falou, por exemplo, dessa professora, da Paula, ela analisou o discurso de professores e alunos usando o material didático em 4 contextos diferentes. Né? Então, tem sido esse não necessariamente analisar o livro em si, que é o que mais tem de pesquisa de material didático, mas o entorno, o que se fala desse material. Né? E aí, a minha grande pergunta é justamente o que está nesse livro aí, né? Que livro é esse? Né? Que material é esse didático? Né? Como é que ele é visto na sociedade? Essa é a pergunta que eu venho perseguindo desde o doutorado. Obrigada, Renato, pelo esclarecimento. Muito bom, muito boa a discussão. Renato, e que maravilha que, então, o tema abordado hoje te ajudou a descobrir alguma coisa que tu podes trabalhar, né, no teu corpus. E eu acho que eu fiquei igual Machado de Assis, é a luva calçada naquela mão, sabe? Igual de Machado. Tá certo. Que bom. E vocês podem ter certeza que nós vamos fazer mais eventos, organizando questões também, assim, parecidas com essas que nós abordamos nas oficinas, porque justamente nós percebemos a necessidade de discutir a teoria. Tá? A professora Cristiane Fuser quer fazer uma observação. Cristiane. Sim, Sara, bem rapidinho. Primeiro, eu só queria acrescentar que, além da metáfora gramatical ideacional e interpessoal, existe também a metáfora gramatical lógica, que está relacionada à metafunção textual, que pode vir a ser aí tema de uma outra oficina futuramente. Né? Cada uma das metafunções da linguagem tem, portanto, as suas realizações metafóricas e congruentes. Também a relação que isso tem com os sistemas discursivos, né, que o Martin e Rose vão explorar na obra Working with Discourse. E aí a gente pode pensar a importância, né, de nós trabalharmos o desenvolvimento da consciência linguística de todas as metafunções, mas me parece que as realizações dos significados interpessoais, numa sociedade hoje com tantos conflitos, né, com tantas divergências, o quanto é importante a gente fazer uso, lançar mão, ter o conhecimento desses recursos interpessoais para negociar significados, para interagir com os outros de uma forma mais harmoniosa, respeitosa, né? Pensando não só na minha posição como locutora, mas como que eu posiciono o meu interlocutor, né, nessa negociação de significados. E aí eu fico pensando na importância disso no discurso pedagógico, de como que nós, professores, negociamos significados com os nossos alunos e até que ponto as escolhas linguísticas que temos vamos dizer assim, coloca o aluno numa posição confortável, ou impositiva, ou mais agradável, né? E aí eu fico também aqui pensando nas nossas experiências, com os nossos feedbacks, nossos bilhetes orientadores, quando trabalhamos com ensino de escrita e reescrita, o quanto é importante o professor saber diferenciar em que momentos é melhor usar um comando direto, ou em que momentos é melhor ele modalizar, em que momentos ele precisa usar uma metáfora para poder dar maior liberdade para o aluno fazer uma escolha,
E isso, né, demanda toda uma relação com as outras variáveis do contexto, porque dependendo do campo, dependendo do assunto que eu estou abordando, alguns assuntos são mais negociáveis do que outros. E como que isso, então, se manifesta discursivamente? Então, me parece, assim, que há muitas questões aí que nós podemos aprofundar e que, aos poucos, né, a gente pode ir trabalhando aí entre nós, né, com os nossos alunos e trazendo a consciência, né? Nós usamos isso muito de nosso dia a dia, mas nem sempre, né, temos a consciência dos significados, né, que estamos produzindo nessa negociação. Então, era só isso que eu queria acrescentar e agradecer aí a discussão. Cristiane, tem uma pergunta aqui do Leonardo para ti, tá? O Leonardo pergunta o seguinte: será que poderíamos estabelecer uma relação entre a metáfora interpessoal e a figura de linguagem eufemismo? Eu acredito que sim. Mas, assim, não em todas as situações, né? Porque, às vezes, o eufemismo pode se dar pela metáfora comum, né? A metáfora lexical. Está bastante o eufemismo, assim, no seu sentido mais tradicional, clássico, né, está, acho que, mais ligado até à ideacional. Mas, sim, eu acho que se a gente ampliar a noção de eufemismo sobre esse aspecto da cortesia, do conforto, da preocupação com como o outro vai receber o nosso comando, a nossa informação, aquilo que nós temos para oferecer de informações, ou aquilo que nós temos para solicitar de atividades, eu acho que dá para a gente ampliar a noção de eufemismo com essa perspectiva, eu acredito que sim. Mas aí temos que ir além da noção clássica de eufemismo, né, da literatura. Claro, claro. Muito bom. Mais alguma questão? Muito boa pergunta, Oi? obrigada. Não, só agradecendo a pergunta, que eu não tinha pensado nisso. Por isso que é bom, né? Várias pessoas olhando o mesmo objeto, são vários olhares e várias ideias que surgem, né? E várias relações que são feitas. Eu também nunca pensei em eufemismo, mas que está extremamente ligada à questão de polidez, sim, né? Que é outro tema interessantíssimo para se estudar, polidez, formas de polidez. Então, gostaria de saber se ainda há alguma questão a ser feita. Sara, Osilene, você está me vendo? Oi, fala. Estou vendo. Eu só queria, assim, complementar, eu tinha levantado a mão, baixei, agora levantei de novo, porque, assim, eu fiquei inquieta quando o Renato começou a falar, né, sobre a questão da produção do material, avaliação do material didático. Eu agora atuo mais focada, né, no contexto da educação de surdos, né, e da formação de professores para atuarem na educação especial, mais voltada ainda, né, para a educação de surdos. E aí, a gente faz no grupo de pesquisa também análise de materiais didáticos e para, a partir daí, produzir materiais didáticos. E como que essas relações, elas estão sempre sendo muito criticadas por quem faz essas análises no grupo de pesquisa, porque muitas vezes o livro didático, né, esse livro que é oferecido pelo PNLD, ele apresenta uma característica como se tivesse, por exemplo, né, no meu contexto, no contexto da surdez, se tivesse as duas mãozinhas, significa que esse texto é acessível em Libras. Mas quando a gente abre o material e você vai ver o material, o fato de a língua estar traduzida para uma outra língua não significa que aquele significado esteja adequado ou condizente para o aluno. E a própria linguagem, sabe, enunciados, né, e aí complementando o que a Cris falou, que a gente precisa ter esse cuidado ao se direcionar ao outro, a própria linguagem utilizada nos enunciados dos livros didáticos, se a língua portuguesa tem uma estrutura frasal, né, um complexo oracional específico, a Libras tem um outro complexo oracional, e que muitas vezes, até eu acho que a Cris ficaria muito tentada a fazer uma análise de tema e rema, porque existe muita inversão,
que pode ser característica da estrutura, né? Se eu digo eu vou para casa, primeiro eles colocam casa, eu vou, mas isso pode ser uma questão de escolha ou uma questão estrutural. Então, quando a gente vai produzir o material, ou quando a gente olha nesse material, né, a forma como essas relações são colocadas, né, como esses discursos são colocados, isso faz muita diferença para o professor que está em formação, para que ele chegue ao seu aluno e ele saiba disso, e para o aluno que recebe esse material, né? Então, eu acho que essa questão das relações, elas me deixam muito instigadas a pesquisar, porque a gente vê que sempre, né, a proposta ou a proposição nem sempre seria um enunciado da forma como deveria ser. Sim, e eu acho que a sistêmico funcional ajuda muito a gente quando a gente trabalha, sabe, a questão do fazer para o outro, né? Fiquei muito impressionada com isso. Já que eu fui citada, eu vou falar. Eu não ia falar, não, mas eu vou falar. Osilene, nós temos que trocar figurinha, porque a gente tem sido também muito procurada, que o grupo de pesquisa nosso está sendo procurado. Eu estou agora com 3, já estou com 4 orientandos, inclusive, com a situação da surdez, quanto material didático. Porque o material porque tem aquela questão, né? Primeiro, tem a questão do material didático, mas tem também o discurso do professor e do aluno para ver o que dá certo, o que não dá certo, para tentar chegar no, né, o que tem sido as experiências. Porque é uma situação muito complexa, né? E eu não tenho essa formação em Libras, né? Mas eu tenho a formação em L2 como professor de inglês e acaba que eu ensino de português como L2, que é um ensino bem diferente, uma situação de educação, né? Que na nossa cultura educacional não está preparada para ele, né? Não se adapta a ele também. Mas uma coisa que você falou aí desse sistema funcional, né? Se a gente pegar na estrutura do uso da Libras, do uso do português, essas coisas todas, eu sempre defendi aqui com os meus orientandos que a questão específica da surdez, ela passa essencialmente para mim pela questão da multimodalidade, porque são modos semióticos diferentes, são maneiras diferentes de organizar o pensamento, são maneiras diferentes de expressar esse pensamento, né? Então, e aí, quando você fala, por exemplo, do material didático, a maneira como eles colocam os enunciados, as atividades, e isso acho que serve para qualquer disciplina, né, em qualquer contexto educacional, isso tem a ver com e aí nós vamos entrar lá no Hadley, né? O uso da língua tem a ver com contexto de situação, tem a ver com contexto de cultura. E se nós pensarmos na nossa cultura, o que é escola? Aí a gente vai... Eu faço esse raciocínio, a gente vai lá no Althusser, um aparato ideológico do Estado. Então, ela é uma imposição, ela é autoritária, ela é dominadora, né? A gente educa muito menos para formar e muito mais para formatar, muitas vezes, né? Então, passa muito por aí, sabe? Sim, então, tem muito... a gente precisa conversar com essa questão da surdez. Acho que eu já tenho alguém para umas bancas aqui. Opa, vamos que vamos. Que bom, tá vendo? Mais uma contribuição para esse grupo maravilhoso. É isso que é importante, as trocas. Isso é lindo. Osilene tem um recadinho aqui para ti, da Tânia. Tem um orientando de mestrado que está analisando falas de surdos e temos muito interesse em entrar em contato com você. Tentamos pelo Face, mas acho que não chegou. Podemos? Podem. Eu não tenho acessado o Face, eu ando muito apática ultimamente. Não, por falta de tempo, não vejo Face, não vi Instagram, mas podem, eu vou colocar o meu e-mail e a gente se fala. Eu tenho um outro grupo de pesquisa que trata, a gente analisa discursos de surdos, sobre o INES, na perspectiva da sistêmico funcional. E é bem interessante, porque a gente analisa, encontra muitas coisas interessantes nas falas deles e sobre eles. Vou colocar o meu e-mail aqui, tá bom? Ok, obrigada. Eu só queria comentar, eu estou falando aqui da Universidade Federal de Lavras, né, em Minas, e esse meu orientando que começou agora há pouco, teve uma ideia muito interessante, que é analisar como que os surdos que moram em São João del Rei
percebem ou sabem da própria história do local onde moram. Então, para isso, ele está entrevistando surdos, e só que eu falei para ele, eu não entendo nada de Libras, e eu não sei como que vai ser essa tradução, porque ele vai traduzir da Libras para o português e para a gente analisar pelo sistêmico funcional pelo português, né? Então, é uma coisa assim que a gente está em muita dúvida, e eu falei para ele, olha, eu não entendo nada de Libras, você lê tudo que a Osilene fez. Vamos lá, muito interessante. Talvez nem precise ele traduzir da Libras para o português. Porque eu acho que nessas nuances aí pode perder muito significado. A Libra é muito expressiva, né? Como o Renato falou, essa coisa da multimodalidade, a semiótica é incrível. Eu acho que vale a pena um intérprete junto e fazer essa análise a partir do primeiro texto, da L1 mesmo, desse Daí a gente precisa ver como é que faz. Obrigada. Tá. Bem, então não temos mais questões, tá? Então nós vamos passar ao encerramento. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram nas 4 oficinas aqui presentes, como um grupo bastante coeso, bastante unido, sempre preocupado com as questões de linguística sistêmico-funcional. Nós reiteramos para vocês, e quando eu digo nós, eu falo em meu nome, em nome da Cris, em nome do Orlando, que vamos cogitar com muito carinho a organização dos próximos eventos. Para isso, nós estamos aceitando sugestões, tá bom? Já existe uma que é sobre encaixamento, mas podemos considerar outras opções também. Também é da metáfora lógica, né, Cris? Que a Cris sugeriu hoje, que é extremamente interessante a metáfora lógica. Então, eu gostaria de agradecer inicialmente ao professor Orlando e à professora Cristiane, que foram os, vamos dizer assim, os gestores de todos esses ciclos que nós organizamos. Quero agradecer também aos professores, nossos colegas, que estiveram presentes, oferecendo o seu conhecimento para o grupo. E aí, então, eu nomeei a professora Vânia Rodrigues Dutra, Magda Bahia Schlé, o professor Orlando, que foi mediador, professora Edna, a professora Maria Otília, Lúcia Rotava, Karen Santorum, e hoje, então, Cristiane Fuser, Osilene Cruz e Eric. A contribuição de vocês foi excelente, e isso só prova que o grupo está indo muito bem, e que o nosso grupo continua unido e firme. Não posso também deixar de agradecer aos alunos do Labport, ao Eric e os alunos do Labport, que organizaram o ciclo inteiro e nos deram condições tecnológicas para que o evento acontecesse. Então, sendo assim, com esses agradecimentos, eu encerro o nosso primeiro ciclo de oficinas temáticas em gramática sistêmico-funcional, as dimensões acima e além da oração. Agradeço todas as avaliações que vocês fizeram durante as apresentações, e aqui tem mais uma sugestão, a questão da polidez nesse contexto. Nós vamos anotar e entraremos em contato com vocês. Uma boa noite a todos, aqui já é noite, não sei se lá na outra ponta do Brasil já é, mas aqui já é noite, tá? E muito obrigada pela participação de todos. Parabéns. Obrigada, um beijo Sara. carinhoso e um abraço a todos. Beijo, abraço.